Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo número 2. A nossa meditação será a partir do versículo 19 a seguir. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem. Está escrito o seguinte, Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, segundo uma mesma coisa, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Elogio de Timóteo e Epafrodito aos mensageiros de Paulo, os mensageiros de Paulo junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De sorte que espero enviá-lo a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu não tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos de imediato, irmãos, entrar na meditação, né? Aqui da palavra, Filipenses capítulo 2, versículo 19 a seguir, né? E a meditação, a leitura do versículo é: elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Né? Nós já falamos da competência de Timóteo e de o quanto ele era homem de confiança de Paulo, né? Porque ele era realmente altamente capacitado, né, na palavra de Deus, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, nos dons espirituais. Era um varão completo, né? Ali era o braço direito de Paulo, né? Ensinado por Paulo, né? Timóteo foi trabalhar com Paulo bem no comecinho, né? Timóteo é filho de uma irmã, né? Uma irmã que tinha uma igreja na sua casa, e Paulo tomou conhecimento de Timóteo ali, ali nos primeiros passos, já era novo convertido, já estava ali ajudando, e Paulo foi vendo a desenvoltura de Timóteo ainda muito jovem e levou com ele, né, na missão seguinte, né? E não soltou mais Timóteo tornou-se realmente um grande obreiro, né, um grande servo, um servo de Deus, um grande homem de Deus e um homem da mais alta confiança de Paulo, né? Então, onde quer que ele colocasse os pés como emissário de Paulo, o que ele falasse, o que ele fizesse, o que ele passasse, era de inteira confiança, né? Paulo cria piamente, porque sabia que ele era varão valoroso, temente a Deus, fiel a ele, à obra de Deus e a missão que ele tinha nas suas mãos, né? Tanto onde ele estivera, para enviar, como para poder realizar as obras que tivesse que fazer, né? Então, é disso que Paulo está falando aqui nesse sentido, né? E aí, vai dando sequência, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, né? Ou seja, era o melhor que Paulo tinha. Era o homem mais capacitado para poder, né, que Paulo realmente confiava, porque sabia que era varão extremamente capacitado para poder cumprir tudo aquilo, para realizar, para fazer o que fosse necessário ali na ausência de Paulo, né? E porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Timóteo, realmente, chegando ali, Timóteo colocaria a ordem na casa, exatamente da forma que Jesus determinou para que fosse, para que nós estejamos cultuando a Ele. Jesus falou para a mulher samaritana em São João 4, dizendo, né, quando Jesus disse para ela, né, quem ela era, né, tudo que ela era tinha sido até aquele dia, e ela ficou assustada. Disse para ele: veja que tu és profeta. Ela tinha desafiado Jesus, né, já antes, né, e Jesus começou a falar para ela o que ela era, né, e ela ficou assustada, né, e disse para ela: eu vejo que tu és profeta, né, e ela disse: os antigos dizem que o lugar de orar a Deus é
nos montes e em Jerusalém? Jesus respondeu para ela e disse: mulher, eu te digo que a hora é agora. E meu Pai procura verdadeiros adoradores. Não é nos montes nem em Jerusalém, mas verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Né? E é disso que a palavra está falando. Né? Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Né? E aqui a palavra nos instrui dizendo, né? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Né? Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Ou seja, que estado? Né? Do estado que a igreja se encontrava, do estado que a igreja tivesse. Né? Uma vez chegando lá, ele colocaria a ordem na casa, como disse Jesus. Né? A expressão de Jesus para a mulher samaritana: meu Pai procura a verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Né? E como é que é adorar a Cristo, a Deus, a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em espírito e em verdade? Né? Como é que é essa adoração? É exatamente se entregando de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. E entrando para a igreja, né, ali não se preocupar com nada que possa acontecer ao seu lado. É não ir para a igreja para conversar, para bater papo com o amigo, irmão que está do lado. Não ir para a igreja para atender celular. Não ir para a igreja para sair antes do culto terminar. Não ir para a igreja para poder não ficar prestando atenção na palavra. Né? O verdadeiro adorador, ele chega na igreja, ele dobra o seu joelho, faz uma breve oração e senta e vai se alimentar da palavra de Deus. Ele não perde uma palavra, ele não perde um ponto, ele não perde uma vírgula, ele não perde um acento de tudo aquilo que o pregador estiver falando. A atenção dele é 100% naquilo que o pregador está falando. Né? Este é o verdadeiro adorador. E ele só sai depois do amém. Aí é quando ele sai e vai embora para casa. Ou vai falar com o irmão, vai saudar, vai cumprimentar. Né? Então este é o verdadeiro adorador. Ele chega ali na igreja, ele já chega em espírito, permanece em espírito e só sai depois que termina. Né? Então ele ouve tudo, ele entende tudo, ele guarda tudo e coloca tudo em prática. Este é o verdadeiro adorador. E Paulo tinha essa capacidade para chegar e colocar ordem na casa. O Senhor Jesus disse que num culto é preciso haver ordem e decência. Então os verdadeiros adoradores assim o adoram o Senhor. Contendo, mantendo e tendo, né, e procurando fazer com que tenham, que haja entre todos ordem e decência no culto. Né? Culto bem ordenado e que seja digno de louvor e honra e glória ao Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Né? Então estes são os verdadeiros adoradores. E Paulo proporcionava aos irmãos isso, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Né? Porque o verdadeiro pastor, né, ele cuida das ovelhas. Né? Ele cuida das ovelhas. Né? Deus não colocou nenhum pastor, irmãos, para sugar as ovelhas, não. Né? O homem levantado, o homem postado como pastor, colocado como pastor, empossado como pastor, né? Capacitado por Deus, né? A função dele é cuidar do estado das ovelhas, né? É cuidar em qualquer situação, é cuidar. Né? Este é o verdadeiro pastor. Né? E Paulo fala disso, que Timóteo cuidaria de que ninguém tinha de maior confiança dele, de maior sentimento, para cuidar
cuidar dos irmãos, porque o pastor ele tem que ter sensibilidade para entender quando a ovelha está doente, está adoecida, está fraca, né? Ela está combalida, né? Ele precisa ter sensibilidade, ele olha para a igreja e vê a igreja inteira e vê o estado de cada uma das ovelhas, para cuidar com todo carinho, com todo amor, para que aquela ovelha possa não desfalecer e deitar e perecer, né? Este é o e Paulo fala sobre isso em Timóteo, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, né? Ou seja, o homem e a mulher que numa igreja vive nessa situação é uma pessoa doente, espiritualmente falando, né? Porque ela está ali, o estado dela não permite que ela alcance a salvação se Jesus vier naquela noite. Então é necessário cuidados especiais, né? Como disse a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo usando, ou seja, o Espírito Santo usando o próprio apóstolo Paulo, né? Usando para que ele pudesse, né, fazer exatamente, convencer a igreja do que era necessário fazer, né? A igreja, cada um dos membros formam a igreja de Cristo, né? Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo e somos membros uns dos outros, né? Então, a nossa condição, o nosso estado, que nós nos achamos a cada dia, né? E a palavra fala, né? Vai, exorta, ensina e repreenda. Vai, exorta, ensina e repreenda, mas com amor. Para quê? Por que tem que ser dessa forma? Você precisa, primeiramente, ensinar, pastor. Ensina tudo que a palavra determina para que nós, pastores, mestres, né, ensinarmos as ovelhas, né? Ensinar tudo que for necessário, sem reserva nenhuma, sem reter nenhuma palavra, passando tudo, né? Vai, exorta, ensina e repreenda, né? Vai, ensina, exorta, repreenda, né? Mas tudo com amor, para que a pessoa, né, a alma, né, possa ali ouvir, entender, né? Ou ela escuta, ouve atentamente, né? Pensa, entende e começa a praticar de forma correta para não perder o reino dos céus, né? É assim que funciona, e é disso que Paulo está falando, né? Mas bem sabeis que a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ou seja, Timóteo foi junto de Paulo, ali aprendendo de Cristo com Paulo, né? Ele realmente foi um verdadeiro filho obediente, como um bom filho ao seu pai, né? É disso que Paulo está falando em relação a Timóteo. Por este motivo, Timóteo aprendeu exatamente tudo aquilo que Paulo queria passar, né? Que Paulo fazia, como fazia, por que fazia. Timóteo aprendeu tudo da mesma forma. E era do conhecimento da igreja inteira que Timóteo era o homem que estava o tempo todo com Paulo, aprendendo de Jesus juntamente com Paulo. Então, da mesma forma, ele só não era Paulo, era Timóteo, mas aprendeu tudo com Paulo, de Jesus com Paulo, da forma que Paulo ensinou, né? E como Paulo era realmente uma pessoa extremamente capacitada, levantada por Deus, preparada por Deus, foi Jesus que o levantou, né, como o 13º apóstolo, né? Nós cremos que será no dia lá no céu, né? Haverá os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, irmãos, para quem não sabe, né, simboliza as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos
simboliza as 12 tribos de Israel. Né? E lá no céu, irmãos, cada um será uma coluna da igreja de Cristo, cada um dos 12 apóstolos. Né? E sentarão à mesa juntamente com Jesus para julgar o mundo inteiro. Assim como nós também, os crentes salvos, estaremos juntamente com eles, com Jesus, estaremos todos juntos com Jesus para julgar o mundo inteiro. Né? A palavra fala, irmãos, que nós vamos julgar até os anjos. O Senhor puxa a nossa orelha, nos exortando, falando com cada um de nós sobre a nossa necessidade de santidade, corpo, alma e espírito, e nos exorta dizendo: vós não sabeis que a vez de julgar os anjos? O Senhor nos exorta dessa maneira. Vocês veem a tamanha grande nossa responsabilidade para com a obra de Deus. Né? E é disso que Paulo está falando em relação a Timóteo. Né? Mas bem sabeis a sua experiência, tempo de vida juntamente com Paulo, trabalhando com Paulo na obra de Deus. Ninguém consegue experiência de outra forma, a não ser através do tempo. Mas vós sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. E um filho obediente, com seu pai sábio, ele aprende tudo do pai. Ele só não consegue ser maior que o pai, mas ele consegue ser igual ao pai, porque aprendeu tudo do pai. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.